onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: onde está o teu tesouro? Não é difícil de descobrir onde está o meu tesouro, porque eu sempre vou estar preocupado com o meu tesouro. Conta-se a história de um homem que ele tinha muito dinheiro e ele depositou esse dinheiro no banco. E vocês sabem que quando você vê o seu saldo ali no banco, aquilo ali é algo virtual. E não quer dizer que aquele valor está naquela agência onde você é cliente ali, né? Ali é um valor virtual. Tanto é que se você precisar sacar mais de 5 mil reais, você tem que ligar para o banco, programar, para o banco ligar para um ladrão, para avisar que você vai sacar, e quando você sai do banco, você é roubado, não é verdade? Né? Então, assim, aquele valor que tem ali, que você tem, e eu profetizo 100, 200, 500, 1 milhão, né? Então ali, aquele homem, ele tinha uma grande quantidade de dinheiro, uma grande quantidade de dinheiro. E todos os dias ele ia no banco, e ele pedia ao gerente que queria ver o dinheiro dele. O gerente dizia: mas o seu dinheiro, ele não está aqui, mas eu quero ver meu dinheiro. Eu quero ver meu dinheiro. E Salete, ele insistia tanto que o gerente, como ele tinha muito dinheiro mesmo no banco, o gerente dava um jeito de abrir o cofre, e ele entrava e passava a mão, dizia: meu dinheiro, e pegava cédulas, cheirava e ia embora. No outro dia ele voltava lá, né, para ver o dinheiro dele. Então, o coração daquele homem estava naquele dinheiro. Vocês sabem que Deus, ele vai nos abençoar. O desejo do Senhor é nos fazer prosperar, né? Mas assim, o grande perigo disso é o seu coração se desviar, sabe? Eu lembro de pessoas que chegaram aqui com a furreca velha, né? Com um carro velho, e Deus foi prosperando essas pessoas. E no decorrer do percurso, o coração foi se inclinando, se afastando. Então essas pessoas, elas já não, porque toda pessoa aliançada, ela não tem dificuldade, aliançada primeiro com Deus, de ser fiel a Deus em todas as coisas. A igreja, ela não depende de pessoas ricas, mas ela sobrevive com pessoas fiéis, com pessoas que são leais ao Senhor. De tudo que eu ganhar, eu te darei o meu dízimo, não é? A Bíblia fala sobre vários tipos de ofertas, de semeadura. A Bíblia fala sobre vários tipos de sementes que você pode colocar no altar, não é? Mas esse sistema do mundo faz com que o nosso tesouro esteja no lugar, ou em alguma coisa, ou em algum valor, e a gente perde então o destino, né? Perde a direção do que é realmente ser uma pessoa próspera. E Jesus alerta aqui, ele fala sobre isso. Tome cuidado. Onde está o teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Aí vai estar o teu coração. E o nosso tesouro deve estar no lugar, né? Ele diz assim no verso 20: ajuntai tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Isso não quer dizer, mais uma vez, que você não vai ter tesouros aqui, porque a promessa do Senhor é que nós viveremos como príncipes aqui na terra. É vontade do Senhor que a gente seja próspero, sim, mas não que seja avarento, né? E a avareza tem tomado conta do coração. Então a gente, muitas vezes, assim, não condiz o que entra no altar com
a aparência e a vida de vocês. E o pior é que muitos de vocês postam coisas no Facebook e são tão assim, cretinos de alma, que mostram realidades que, quando a gente faz um comparativo, a gente diz é muito distante. Então, põe o teu coração no lugar certo. Porque tem muitas coisas que nós temos que não é Deus que está nos dando. E outra coisa, pode tudo te ir muito bem, mas isso não quer dizer que Deus está com você. E isso é um perigo. A questão é, Deus está na minha prosperidade? Uma vez Deus chegou para Moisés e disse assim: Moisés, estou cansado desse povo, eu vou colocar um anjo na tua frente, você vai vencer todos os teus inimigos e adversários, tudo que você fizer vai dar certo, vai ser, joia, mas eu não vou com você. Então, existe a possibilidade de tudo estar dando certo, até ter um anjo na nossa frente que vai abrindo as portas, e Deus não está com a gente. Sabe o que Moisés disse? Se o Senhor não for, eu não arredo o pé daqui. Não adianta para mim só ser próspero, ser vencedor, ser vitorioso, ter riquezas e ter vitórias, se o Senhor não estiver comigo. Olha a diferença do entendimento de Moisés. Mas tem gente que se conforma. Mesmo que Deus não esteja comigo, está dando tudo certo, não é? Então nós precisamos colocar o nosso coração no lugar certo, né? E quando o nosso coração está no lugar certo, no tesouro certo, a gente não tem dificuldade, a gente não tem a mão mirrada, a gente não tem dificuldade de vir ao altar, de ser fiel, de ser honesto com Deus e com nós mesmos, né? A Bíblia fala a história de um casal chamado Ananias e Safira, e o que nós percebemos é como o número de Ananias e Safiras tem aumentado na igreja. Pessoas as quais o Senhor tem abençoado e elas não retornam na medida da bênção do Senhor sobre a vida delas. Então, meu irmão, pensa nisso, medita nisso, né? E ele diz no verso 24 do capítulo 6, queria que você deixasse a sua Bíblia aberta e nós vamos caminhar aqui um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho da simplicidade que é o Evangelho. Como eu estou vendo o Evangelho de uma forma tão simples, que eu estava complicando o Evangelho, né? E entendendo Jesus de uma forma diferente. Mateus, há mais de um mês, lendo o livro de Mateus e me aprofundando em conhecer aqui o Senhor. E diz no verso 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, é como que se Jesus colocasse, nivelasse, ou a mim, ou ao dinheiro. A quem que você adora de fato e de verdade. E as suas atitudes provam a quem é o seu Senhor. Quem é o seu Senhor? E eu queria que você procurasse buscar de Deus uma direção. Senhor, eu quero... porque não é falta de palavra, não é falta de conhecimento, não é falta de entendimento, não é falta de explicações, não é falta de mensagem, mas é que o teu coração já, ele entrou no estado de cauterização, e isso é muito perigoso, muito perigoso. Quando já Deus deixa-nos seguir o nosso próprio caminho sem que Ele interfira mais. Siga o seu próprio caminho e faça o que você bem achar e bem quiser. A igreja não vai parar porque você não é fiel. Porque a igreja é do Senhor e a provisão vai vir dEle, o milagre vai vir dEle. E Deus sempre vai suprir as necessidades que a igreja tem. A igreja tem enfrentado algumas lutas e dificuldades,
mas nós temos colocado isso diante do Senhor e Deus tem tranquilizado o nosso coração no que diz respeito a isso. E no verso 25, Jesus começa a ensinar então como deve ser a nossa postura diante das situações da vida, como que eu disse, da preocupação. E ele diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, não fique preocupado quanto à vossa vida. E nós, volta e meia, estamos preocupados, não é verdade? Com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos nos vestir. E Jesus simplifica as coisas de uma forma que é tão simples que a gente não consegue entender a profundidade disso. Ele diz assim, ele fala sobre as aves do céu. Jesus usa coisas do ambiente dele. Ele fala, olhem para as aves do céu, elas não plantam, não ceifam, contudo eu cuido delas. E ele diz no verso 26, no final, não tem de vós muito mais valor do que elas? Vocês não valem mais do que as aves do céu? A questão é que nós não sabemos o nosso valor. Nós não sabemos a nossa filiação. Nós não sabemos de fato e de verdade de quem somos filhos e quem é o nosso Deus. Ele é dono do ouro e da prata. Ele, no Salmo 24, que diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. A verdade é que nós não conseguimos chegar nele como esse Pai e como esse Senhor que é capaz de cuidar das mínimas necessidades nossas, até as muitas necessidades que nós temos. Eu sei que tem pessoas aqui endividadas, eu sei que tem pessoas aqui que estão com problemas financeiros, sei que tem pessoas aqui que estão querendo demonstrar também, porque isso é um hábito hoje, né, desde que surgiu o Facebook, demonstrar uma coisa que não são, mostrar para os outros uma realidade que não é verdadeira, sabe? E nós não precisamos disso. E diz assim no verso 28, por que andais solícitos, ansiosos, preocupados? Olhai os lírios, né? Olhai, os lírios são tão lindos. Ele diz, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje está tão linda e amanhã vai ser lançada no forno, quanto mais vocês, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Irmãos, eu tenho procurado viver isso aqui. Eu tenho procurado colocar em prática na minha vida isso aqui. E no verso 32 vem um consolo muito grande. Vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Eu queria confortar o seu coração, que Deus sabe aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você carece, aquilo que é falta na sua vida. Ele sabe que você necessita, mas Ele ensina o segredo. No verso 33, buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Roupa, carro, casa, dinheiro. Quando o reino de Deus for colocado em primeiro lugar na nossa vida. Sabe? E ele diz assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Meus irmãos, eu estou entendendo isso aqui, e olha, eu estou tirando da minha vida a preocupação de amanhã, porque a gente não fica mais só preocupado com amanhã, fica preocupado com o mês, a gente fica preocupado com o ano que vem, a gente fica preocupado, não é verdade? E as preocupações vão entrando e vão roubando a nossa fé, e o escudo da fé cai,
e a gente vai sendo atingido por dardos, olha, e o diabo começa a colocar coisas na nossa mente, você não tem condições de pagar, você não vai ter condições de honrar, aí você tem que dizer, peraí, o meu Deus diz aqui que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã, que eu tenho que buscar o reino dele, tudo vai me ser acrescentado. Então nós temos que tomar uma posição na nossa vida, ou eu acredito no que Jesus disse de fato e de verdade, ou eu vou viver uma vida mesquinha, uma vida desgraçada, uma vida, né? Deus te abençoe, meu irmão, uma vida de sempre estar nessa situação. Salomão, ele disse o seguinte, que quanto mais dinheiro, mais bocas para comer, mais preocupações, e a gente vive correndo atrás do dinheiro, e Deus diz, corra atrás do meu reino, e as coisas vão ser acrescentadas para você. Mude o seu foco, comece a buscar a Deus e dizer, Senhor, eu preciso disso, a tua palavra diz que o Senhor sabe de tudo o que eu preciso, e eu quero só compartilhar com o Senhor o que eu estou precisando nesses dias. Eu estou precisando de um milagre, alguns aqui precisam de uma cesta básica, e tem uns que estão precisando de talvez dezenas de milhares de dinheiro para poder cobrir uma conta, cada um dentro da sua realidade, cada um tem um problema. Tem uns aqui que 100 reais resolve um problema, tem alguns aqui que nem 100 mil resolve o problema. Mas não interessa o tamanho, aqui diz que o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos, e Ele vai, suprir essas necessidades na nossa vida. Ele vai trazer, o recurso que a gente precisa. E aqui vem um segredo no capítulo 7. E essa vem a minha pergunta aqui para vocês. Eu não estou pregando, eu queria só ensinar uma coisa que eu estou aprendendo e estou vivendo. E eu disse para Rita, como é fácil e a gente complica, Rita, diz aqui, olha, pedi, verso 7 do capítulo 7, e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Sabe o que tem acontecido? Nós não temos pedido, nós não temos buscado e nós não temos batido no lugar certo, na pessoa certa. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. E Deus me manda dizer para vocês aqui que nós precisamos experimentar essa simplicidade do Evangelho, de buscar a Deus nas necessidades de uma forma assertiva. E ele continua dizendo, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que abre, que bate, se abre. E qual dentre vós? Aí ele começa, qual dentre vós é o homem que o filho pedindo um pão vai lhe dar uma pedra, e pedindo um peixe vai lhe dar uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, olha só, quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Dará bens aos que lhe pedirem. Meu irmão, nós precisamos buscar de Deus, pedir a Deus, bater na porta e dizer, Senhor, eu preciso desses bens aqui, que diz que o Senhor vai me dar, se eu pedir, e eu não tenho pedido, eu tenho buscado em outros lugares, eu tenho feito as outras coisas, eu tenho usado de outros meios para adquirir esses bens, e o segredo é me voltar para o Senhor, porque o Senhor é aquele que é capaz de me suprir da minha necessidade. Quem tem necessidade aqui de provisão do Senhor, de bênção, de um milagre? Pois é, nós vamos buscar no lugar certo, nós vamos pedir a Deus de forma correta. Está o segredo aqui,
está a palavra aqui tão simples, não é? E eu disse, meu Deus, como é fácil. E eu comecei a orar essa oração. Senhor, o Senhor é bom. Eu sou mau e se querem me pedir alguma coisa, eu não vou dar ela uma serpente, eu não vou dar ela uma pedra. E se eu sou mau, sei dar boas coisas às minhas filhas, quanto mais o Senhor vai me dar aquilo que eu preciso. E aqui diz, Senhor, que se eu, sendo mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Senhor, que está nos céus, vai me dar bem se eu lhe pedir. E eu preciso de bens. Não para usufruir deles. Precisamos para poder resolver questões e situações que estão pendentes. E nós estamos colocando isso diante de Deus, e Deus vai fazer alguma coisa, e vai mover os céus e a terra, e essa resposta vai vir, porque eu decidi agora acreditar que Deus vai prover cada uma da minha necessidade. Deus vai prover. Aleluia. Vejam bem, podem sentar. No capítulo 8 de Mateus, diz que um leproso, no versículo 2, chegou e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, eu quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Diga, Jesus quer. Jesus quer que a gente fique limpo. E aquele homem, ele colocou uma dúvida. Será que o Senhor quer? E nós precisamos saber a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui diz que Ele quer. Eu quero. Seja limpo. Seja limpo. Amém? E diz que aquele homem foi limpo. E Jesus, depois de ter operado na vida daquele homem, no versículo 4, Ele dá um conselho àquele homem. Se apresenta ao sacerdote com uma oferta, para que isso lhe seja de testemunho. Irmãos, são segredos. Às vezes a gente, Deus opera um milagre na nossa vida, uma cura, e a gente não sabe o segredo de selar um testemunho nessa ação e intervenção de Deus na nossa vida. Nós precisamos selar isso. E Jesus orientou, disse, olha, apresenta uma oferta, aquela que Moisés determinou para servir de testemunho. Diga, minha oferta é um testemunho da minha cura. É um testemunho. E no versículo 6, nós encontramos um centurião, e eu queria aqui usar o Lara, né, que é militar, tenente, que é do bombeiro, o Lara da polícia militar, aposentado já, né, os dois na mesma patente, eu acredito. E aqui diz assim de um homem interessante, que ele sabia o que era autoridade, ele sabia a força da autoridade. Um soldado, ele sabe a quem se reportar, e ele sabe a quem bater continência, ele sabe quem é superior a ele, ele sabe a patente dele, e é muito interessante isso. Diz que esse centurião, um centurião era um homem que ele comandava 100, centurião, 100 homens estavam debaixo do comando dele. Ele procura Jesus porque um dos seus homens estava doente. A Bíblia diz que esse homem estava, olha aqui no versículo 5 em diante, diz assim, meu criado, no versículo 6, jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Jesus quer dar saúde para a gente.
eu irei e lhe darei saúde. Né? E aí Jesus diz assim, eu vou na sua casa, eu vou com você. Quer ver uma coisa? Vamos supor que numa operação sempre tem um oficial, não é verdade? E esse oficial, a ele é reportado o comando sobre aquele grupo, não sei como que seria um batalhão ou um comando, né? Um posto de comando, ok. Se esse oficial, existem 3 sargentos abaixo dele, todos 3 têm a mesma patente, primeiro sargento. Esse oficial, ele vem a óbito numa ação, ele vem a óbito. Precisa tirar 2 ou 1 para saber quem é que vai assumir o comando? Vocês sabem quem vai assumir o comando. Os 3 são você, eu e Lara, somos primeiro sargento. Todos 3. Os soldados vão olhar para nós. E nós 3 vamos saber quem vai assumir o comando. Quem que é? O mais antigo. Tem a mesma patente, porém o mais antigo, o que tem mais tempo de casa, o que tem mais tempo de serviço. Vocês conhecem isso. Aquele homem conhecia isso. E esse homem se usa desse conhecimento, e Jesus diz assim, eu vou na sua casa, eu vou curar o doente. E ele começa então um discurso. Ele diz assim no verso 8, o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa, somente manda uma palavra e o meu criado será sarado. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu criado faze isso e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade, vos digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Esse homem não era do povo de Israel. E Jesus aqui estabelece uma sentença, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão na mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino, aqueles aos quais deviam desfrutar, eu, você, o povo de Israel, serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque não conseguiam entender a simplicidade do poder da palavra. Meus irmãos, é simples. As coisas de Deus são simples. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Ele disse, basta uma palavra. Quantas palavras vão ser precisas para você sair do lugar onde você está? Quantas mensagens vão ser precisas nessa área que você está vivendo e que você não consegue deslanchar? Aqui diz assim que um homem que não era nem do povo de Israel, ele disse, olha, não precisa nem o Senhor ir, uma palavra que o Senhor mandar. E Jesus ficou admirado e disse, nem em Israel eu vi tanta fé como a deste homem. Olha, e outra coisa que me chama a atenção, seguindo aqui no verso 14, Jesus entrando na casa de Pedro, viu sua sogra que estava com febre, coisa simples, uma febre, talvez provocada por uma gripe, uma infecção. Jesus viu, ela não disse, Pedro não denunciou que ela estava doente, Jesus viu e disse, e tocou-lhe na mão, e a febre deixou, e levantou-se e serviu. Por que Deus quer tanto curar a gente? Porque Ele quer a gente servindo a Ele. Por que Deus quer te curar?
para que você sirva a Ele. E Ele vê, não precisa ninguém nem dizer para Ele. E nós também temos que ter esse discernimento, chegar nos lugares e ver pessoas opressas, oprimidas, e tocar, e perguntar: eu posso orar por você? Eu posso ministrar na sua vida? E Deus agir na vida daquela pessoa. E diz o texto: e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e os curou. Aqui, Cristina, o Ministério de Libertação, eu entendo uma coisa profunda: a libertação é seguida de cura. Se vocês expulsam um demônio, vocês têm que determinar que aquele demônio leve consigo toda a enfermidade que ele possa ter causado na vida daquela pessoa durante o período que ele se alojou naquela vida. Não pode haver libertação sem cura. Toda libertação vai trazer atrás de si uma cura. E Deus quer curar todos os enfermos, e todos que estavam ali foram curados, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Amém? Então assim, eu queria deixar essa palavra, eu queria deixar essa meditação. Eu queria dizer para você que é vontade do Senhor nos libertar. A libertação é uma coisa que nós precisamos. Alguns aqui são ainda viciados em algumas coisas, né? Alguns têm coisas dentro de casa que precisam desfazer, que precisam queimar. A Bíblia diz que no Evangelho ou melhor, no livro de Atos, que enquanto Paulo pregava o Evangelho, eles começaram a juntar livros de magias e queimar. Ou seja, tem coisas que você precisa queimar na sua casa. Peça a Deus: Senhor, o que eu preciso desfazer? Porque toda pessoa que abandona, por exemplo, a luxúria, ela tem que se desfazer da pornografia. A luxúria está relacionada à pornografia. Assim como a idolatria está relacionada a algum objeto, alguma coisa, e diz que eles fizeram uma fogueira daqueles livros, né, mágicos, de magia, tem crente, por exemplo, que tem livro espírita dentro de casa, que tem uma série de coisas. Deus está te falando aí que você precisa fazer, chamar o pessoal de intercessão, fazer uma fogueira. E diz que eles foram calcular os livros, dava mais de 50 mil denários o valor de tudo aquilo que foi desfeito e queimado. O que é que precisa ser desfeito na sua vida? O que precisa você se desvencilhar para que venha uma libertação completa? Porque a libertação, ela vai trazer a cura. Amém? E Deus quer nos curar de toda enfermidade. Ele não quer só nos prosperar, não. Ele quer que a gente tenha uma vida plena mesmo, completa mesmo. E Jesus está observando aqui, nessa noite, pessoas que precisam ser curadas, que precisam ser libertas, para que possam servir a Ele de uma forma melhor, porque a sua doença te paralisa, e você precisa ser curado, e Deus quer curar pessoas hoje aqui nesta noite, amém?